Olá, bem-vindas! Hoje nós vamos estar falando sobre os sintomas da gravidez. Se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve, dá um like e compartilha com alguém. Hoje nós vamos estar falando sobre os sintomas da gravidez. Os primeiros sintomas da gravidez são: o útero fica exatamente atrás da bexiga. Então, antes mesmo da menstruação estar muito atrasada, o que as mulheres sentem? Elas sentem a sensação de que parece que vai descer a menstruação, tem um pouquinho de cólica, porque conforme o útero vai aumentando, vai tendo essa sensação. Também esse útero que aumenta, ele se deita sobre a bexiga. Então, o que é comum? É comum ter mais vontade de fazer xixi. Então, quando as mulheres engravidam, a primeira coisa que acontece é atrasar a menstruação. Então, se você vai lá, controla, tem a sua menstruação, que em geral é de 25 a 40 dias, e ela está alguns dias atrasada, hoje tem muita facilidade para você saber que você está grávida, porque o teste de gravidez é democrático. Existem os testes de urina que as mulheres podem fazer sem precisar ter pedido médico. Elas podem até a farmácia comprar esse teste em casa, fazer com uma urina concentrada, ou a primeira urina da manhã, ou uma urina que já esteja na bexiga há mais tempo, e vai lá, faz o teste e vai dar positivo ou vai dar negativo. Esse exame não dá falso positivo. Se está positivo, é que você está grávida. Agora, às vezes ele pode estar negativo porque ainda não deu tempo desse hormônio tá tão alto para positivar o teste. Mas hoje os testes estão muito sensíveis, então cada vez mais cedo você descobre que está grávida. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ótimo. Por quê? Uma das causas importantes de complicações das mulheres, até mesmo da mortalidade, é, por exemplo, um abortamento. Então, se a mulher descobrir que está grávida precocemente, ela também vai se cuidar, ela vai procurar o serviço de saúde se ela tiver o sangramento. Por exemplo, se a gravidez não estiver no lugar certo, uma gravidez que esteja na trompa. Então, o diagnóstico de gravidez precoce não é só importante para satisfazer a curiosidade, é super importante porque você vai começar o pré-natal, vai acertar as vacinas, vai ver as contas certinhas da gravidez. Então, a gravidez ela é dividida em três meses. Então, no primeiro trimestre, a gravidez, que vai até 14 semanas, as mulheres, o que elas podem sentir? Podem sentir, então, essa sensação de mais vontade de ir no banheiro, elas podem ter um pouquinho de cólica, mas não pode ser uma cólica forte, tem que ser uma cólica leve, as mamas ficam mais dolorosas. E os enjoos, os tão preocupantes enjoos. Os enjoos, em geral, eles começam no começo da gravidez, dão um pico até 8 a 10 semanas, às vezes fica até 12 semanas e depois eles caem. Então, em geral, aquela mulher que não tem enjoo na primeira semana, ela vai poder ter enjoo na segunda semana, na terceira semana, mas principalmente aquela que está muito enjoada e está com 8 semanas de gestação, você tem que falar para ela: olha, vai poder piorar. E se piorar, é uma coisa normal de uma gravidez que esteja evoluindo bem. Então, se essa mulher com 8 semanas estiver enjoando, não estiver conseguindo comer adequadamente, estiver incomodada, o que você tem que falar? Tem que ouvir e ter acolhimento, principalmente no ambiente de trabalho, porque essa mulher, às vezes, ela tem que ser afastada para um outro ambiente. Às vezes ela tem que ser orientada com uma alimentação, comer a cada 2, 3 horas, às vezes tem que receber uma hidratação, porque ela enjoa
e desidrata, não consegue se alimentar. Quase sempre isso acontece na gravidez que está bem, porque significa que tem muito hormônio. Passado esse primeiro trimestre, em geral no segundo trimestre, é uma fase de boa acomodação. Em geral é uma fase que as mulheres também não se queixam muito. O útero ainda não está tão aumentado, que incomoda. E no fim da gravidez, o que começa a ter sintomas mecânicos, mais azia, às vezes a bexiga começa a ficar mais incomodada. Então, esse último trimestre, em geral, é um trimestre onde existem mais sintomas relacionados com o crescimento. Então, eu sempre falo que a gravidez tem 3 meses. O primeiro trimestre, seria a fase da instalação. Como se a gravidez se instalasse. Instala e vai do jeito que vai. Depois é uma fase de acomodação, que é uma fase onde vai o corpo se acomodando. E a última fase é a fase da exaustão, como se o corpo já tivesse mais, não cabendo mais todas as coisas naquele corpo que está pronto. Então essas transformações são transformações que acontecem na gravidez. Essa mulher bem orientada vai saber conhecer, porque hoje é muito importante que tenha um pré-natal, que ela vá mensalmente ao médico, e depois no último trimestre essas consultas podem ser mais perto e essa mulher vai sendo orientada com os seus sintomas e o que ela deve fazer na sua dieta, no seu repouso, em tomar água, para que ela passe por sintomas, porque às vezes alguma coisa que é normal a gravidez, às vezes pode ser diferente para outra mulher. Como também um determinado sintoma, se você não souber que a mulher está grávida, pode determinar que seja normal. Ou às vezes é uma doença que você não sabe e fala, puxa, mas vomitar, não comer, ter dor, pode ser normal numa gravidez, mas se a mulher não estiver grávida, não. Então, saiba sobre o seu corpo, saiba sobre as diversidades e que nesse momento você tem que ter a ajuda de uma equipe profissional, de um médico, de ser ouvida, ser vista como um todo. A mulher não é só o útero, ela deve ser entendida como um todo.